Muito bem. Aqui no capítulo 2 do livro Mal-Estar da Civilização, Freud começa com uma frase bastante emblemática. Ele diz: quem tem ciência e arte, tem também religião. Quem essas duas não tem, que tenha religião. Sabe, isso nos parece que, de alguma maneira, as duas primeiras, ou seja, a arte e a ciência, seriam opositoras à religião. Mas também existe, ao mesmo tempo, uma possibilidade de convívio entre essas três. Elas não precisam obrigatoriamente se anularem entre si para coexistirem. Essa sociedade que vivemos é às vezes tão hostil que é a religião que ainda nos serve para trazer certo alento e conforto das nossas dúvidas e angústias. E nesse momento a gente recorre para o transcendental, como que uma tentativa de buscar respostas que a razão não é capaz de dar. Porém, Freud vai dizer também que a ciência e a arte também têm lugar em aplacar essa angústia humana. E que o exercício dessas duas atividades é igualmente importante para que a nossa vida passe a ter certo significado. Porque é também através da arte e do estudo da ciência que a gente acaba buscando esse alívio e acaba também encontrando as soluções para tantas questões que nos afligem. O que ele diz é que talvez a religião queira ser a única capaz de explicar a finalidade da vida humana, mas também a arte e a ciência não se preocupam só em explicá-la, mas também de alguma maneira diminuir a dor e solucionar os problemas que a vida pode trazer. E Freud também pensa nesse livro é que todas as nossas ações sempre têm um só objetivo: a busca da felicidade. Em palavras psicanalíticas, estamos em busca do princípio do prazer o tempo todo o tempo. Prazer e felicidade, para Freud, são instâncias ou momentos raros, não é uma coisa que acontece o tempo todo. Ele diz que a vida é uma constante experiência do contrário, do desprazer, do desconforto, e que a felicidade e o prazer são apenas episódios de alívio ou de quebra desse padrão de tristeza, de falta. A busca também de um constante estado de felicidade e de prazer, portanto, será sempre alguma coisa parecida com uma utopia infantil. Porque são 3 batalhas que travamos para diminuir essa sensação negativa que nos traz mal. A primeira batalha é com o próprio corpo e com as limitações que esse corpo tem: doença, envelhecimento, morte. Simplesmente porque não temos muito controle sobre o desgaste do nosso corpo físico. E muitos de nós lidam muito mal com tudo isso. A segunda batalha é com o mundo externo, aquilo que está fora da gente, já que essa realidade externa nem sempre é favorável aos nossos desejos íntimos. E adaptar-se a todo momento a essa realidade contrária acaba sendo sempre bastante complicado, desgastante de fato. A terceira e última batalha é com as relações humanas, com o outro. E aqui, além das nossas próprias dificuldades, que não são poucas, a gente também vai ter que aprender a lidar com a dificuldade desse outro, que pode ser justamente contrária à nossa. E as coisas complicam a partir daí. E todos nós sabemos por experiência própria que como se relacionar pode ser frustrante. Interessante é pensar que alguns tentam evitar essa dor, apelando para o isolamento, viver sozinho. Como se não tendo contato com o mundo, nem com o outro, faria diminuir esse risco de passar por angústia. Essa experiência que temos tido em tempos de pandemia, por exemplo, faz a gente entender que nem o isolamento é capaz de tirar a gente desse lugar, dessa dor. O eremita, aquele que decide se afastar, viver sozinho, dar as costas para esse mundo, nada quer saber sobre ele, acaba ao mesmo tempo desejando criar um outro modelo de mundo, onde aquilo que lhe é intolerável seja eliminado, substituindo por algumas outras coisas que são conforme o seu próprio desejo. Nem sempre ele consegue, ou quase nunca ele consegue. Dessa maneira, parece que não tem jeito, a gente sempre vai viver em constante dilema. A nossa dúvida o tempo todo sempre vai ser
me arrisco ou não me arrisco, experimento ou não experimento, me apaixono ou não me apaixono. E engraçado é que nenhuma das escolhas pode ser sinônimo de felicidade. O Freud explica que para aplacar esse desconforto do corpo, a gente tenta aniquilar os próprios instintos, como por exemplo usar técnicas orientais como meditação, ou até mesmo aprendendo a negar suas próprias vontades por meio do autocontrole. E ainda que alguns obtenham algum benefício diante desse método e técnicas, a frustração para muitos ainda continua existindo, eles não conseguem. Outras pessoas apelam para o uso das drogas, para diminuir a dor. Esse o uso das substâncias, lícitas ou ilícitas, traz um ganho rápido de sensação de prazer e ao mesmo tempo um distanciamento daquilo que é a realidade. Porém a gente sabe, todo mundo conhece dos riscos das drogas. Uma outra alternativa que a gente acaba escapando é o apelo para a arte, para aquilo que é belo, para a beleza. E esse é, de igual modo, uma alternativa bastante viável. A gente se apega para a beleza da arte e isso faz a gente se sentir mais próximo daquilo que chamamos de felicidade. Tentando criar ou mesmo apreciar a arte, isso faz com que diminua a minha carência. A arte faz com que eu sublime os meus próprios instintos, me dando uma sensação de satisfação. Para outras pessoas mais afortunadas, elas conseguem extrair grãos de prazer através do trabalho. Porém, a gente sabe que são poucas as pessoas que trabalham naquilo que gostam. A gente trabalha mais por dinheiro e é tão pouca satisfação. Mas quem sabe para nós, a maneira mais eficiente de alcançarmos as sensações de felicidade ainda seja através do amor. Porque é na sensação ou na satisfação com o outro, no amar e no ser amado, o corresponder e ser correspondido, é onde a gente encontra o maior exemplo, a maior experiência de alegria e de felicidade. Mas mesmo no amor, nunca haverá proteção completa no sofrimento. A gente pode se decepcionar e pode sofrer. Sendo assim, cada um de nós também age de modo semelhante ao paranoico. A gente muda algum traço inaceitável do mundo de acordo com o nosso próprio desejo. A gente quer fazer o mundo segundo o nosso modelo, segundo o nosso próprio delírio de realidade. E é assim que tentamos assegurar, de certo modo, a felicidade, nos protegendo desse mal, através de uma modificação delirante da realidade. Estar apaixonado é desviar a realidade. Isso é bem coisa de louco, né? O Freud fala que a alternativa aliviativa para as neuroses era aquilo que ele chamava de economia libidinal, que é simplesmente a capacidade de administrar os afetos. É a extração de prazer e de felicidade em porções nos mais diversos aspectos da vida. Ora um, ora outro prevalecendo. A gente vai criando sempre satisfações substitutivas. E desse modo, meio que tentamos fugir dessa doença neurótica. Se não encontrarmos alguns processos ou alguns objetos de prazer ou alívio do próprio desprazer que a gente sente, só resta pra gente, ou só vai restar pra gente se conformar diante daquilo que é imponderável e vai desencadear sempre a crise neurótica do sujeito. Bom, a gente fica por aqui e eu penso que a gente tem muita coisa a pensar a respeito disso tudo. Até mais.